Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Ensina a Criança. Educação cristã para a igreja, escola e família. Estamos no nosso terceiro episódio e já tratamos muitas coisas importantes. Hoje você vai conhecer mais um quadro do nosso programa e a gente tem muita coisa legal para você, educador cristão, para você, pai, mãe, avô, avó, para você, professor de uma escola confessional. Sim, estamos juntos nesse propósito de nos aperfeiçoar para fazer o melhor para o Senhor na educação cristã, uma educação que promove a eternidade, uma educação para a eternidade. E na educação cristã, nós ensinamos as crianças através das histórias. Então, vamos contar história? Vamos contar história? Nesse quadro, nós estamos dando dicas de como você pode se aperfeiçoar nessa arte de contar histórias. Não viu as outras dicas? Assiste os outros programas que você vai saber, porque nós já estamos na dica número 3. A dica número 3 é você se perguntar: que recursos visuais eu vou utilizar? Os recursos visuais, eles são muito importantes, porque eles ilustram o que a gente está passando para elas através das histórias. Quero passar uma dica para você. Muitas das histórias bíblicas, elas foram escritas dentro de uma cosmovisão judaica. Então existem muitas coisas que estão nas histórias que as crianças não conhecem. Por quê? Porque elas não conhecem essa cultura judaica. Então, na hora de escolher os recursos visuais, preste bastante atenção, porque eles vão nos ajudar muito a explicar para a criança o que é uma funda, por exemplo. A gente conta a história de Davi e Golias, é uma história tão interessante, e a gente conta que Davi ele tinha uma funda. Mas o que é uma funda? Se você não trouxer a ilustração, não mostrar para a criança o que é, como que era utilizada, ela não vai entender o quanto foi milagroso o fato de Davi derrubar um gigante com algo tão simples como uma funda. Por falar nisso, você sabe o que é uma funda? Muitas vezes nem nós sabemos, né? Então, preste muita atenção nos recursos visuais, eles nos ajudam muito na hora de passar a mensagem da palavra de Deus. E use material reciclável para fazer os seus recursos visuais. Às vezes você quer comprar tudo de EVA e é lindo, os recursos de EVA são lindos, são perfeitos, mas às vezes o Ministério Infantil não tem a verba para comprar. Isso não quer dizer que você não vá fazer. Olha que legal esse personagem bíblico feito com pratinho de papelão. Olha, esse aqui é palitinho, tudo material baratinho. Às vezes você tem uns pratos de papelão aí que sobrou de uma festa, você guarda e você pode pintar. Ó, esse aqui é resto de papel. Daí aqui eu desenhei com canetinha. E você pode fazer esses personagens. Eles são tão úteis, a gente usa tanto, Olha que bonitinho. Esses daqui feitos de tubinho de papel higiênico. Olha que bonitinho. Você encapa os tubinhos e fica esses personagens para você contar em cima da mesa, quando as crianças estão mais próximas. Olha quando a gente fala do pecado, que o pecado suja o coração. Olha que recurso legal! E eu fiz ele do quê? Papelão, isso mesmo, ó, o coração sujo do pecado, triste, cheio de manchinha. E o coração limpinho. E é papelão que eu pintei com tinta à base de água. Olha que interessante. E olha como fica bonito, não é verdade? Olha esse pé grandão também que eu fiz, ó, papelão. Esse aqui eu deixei pra você ver que realmente é papelão. E depois você faz os contornos e dá pra fazer muita coisa com material reciclável. Então vamos lá, vamos caprichar nesses recursos visuais
para você ilustrar as maravilhosas histórias da Bíblia. Aqui no meu canal tem um monte de coisa que você pode aprender a fazer, inclusive com passo a passo. Princípios e valores da Bíblia. No quadro Princípios e Valores da Bíblia, nós vamos aprender com 2 personagens bíblicos a respeito do quanto é ruim quando a gente não é sincero. Esses 2 personagens, eles usaram de hipocrisia, falsidade, mentira. E eles fizeram algo que desagradou muito o coração de Deus. Essa história a gente encontra lá no livro de Atos, capítulo 5. E nesse momento do livro de Atos nós encontramos aqui a igreja primitiva, Pedro e os apóstolos à frente da igreja, e eles tinham tudo em comum, e eles vendiam o que tinham e traziam para que ninguém passasse falta, e tinha o que? Essa voluntariedade no coração deles. O Espírito Santo que movia eles a fazerem isso. Os apóstolos não pediam, não, eles que decidiam. Nesse contexto, no capítulo 5, nós encontramos Ananias e Safira, um casal que estava ali reunido com aquele grupo e que decidiram vender uma propriedade que eles tinham. Para quê? Para ajudar toda a comunidade. Eles venderam por um valor, aqui ó, eles venderam por um valor, mas na hora de entregar lá para os discípulos, eles tiraram uma parte e guardaram para eles. Mas por que eles fizeram isso? Se eles tinham decidido doar. Ananias foi levar para os apóstolos aquele dinheiro, dizendo que era todo o valor que ele tinha conseguido na propriedade. Ele estava usando o quê? De uma falsa piedade. Ele chegou lá com esse dinheiro e parecia que ele estava fazendo algo bom. Parecia, porque na verdade ele estava usando de hipocrisia, de falsidade, de mentira. Na verdade, o coração de Ananias estava assim, ó, cheio de mentira. Quando ele chegou lá para os apóstolos, Pedro falou para ele: por que você mentiu para Deus? Pedro confrontou ele a respeito dessa mentira. E, infelizmente, Ananias teve um destino muito ruim. Sabe o que aconteceu? Ele caiu morto. Passado um tempo, chegou lá Safira. E ela fez a mesma coisa. Quando Pedro perguntou, ela mentiu, ela usou de hipocrisia também. E Pedro falou assim: por que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? Ela chegou com aquela cara de piedade, né? Parecia que era bom o que eles estavam fazendo, mas na verdade havia hipocrisia. E ela também teve esse triste fim. Assim como o seu marido, ela também morreu. Essa história pode parecer algo muito forte, o fato deles terem morrido por causa dessa mentira. Mas nós devemos conversar com as nossas crianças a respeito da sinceridade, de falar a verdade e fugir da mentira. Nós temos que trazer temor ao coração das nossas crianças e ensiná-las a não usarem máscaras. Porque a sociedade aí fora, esse sistema mundano, ele ensina as crianças a mentirem, a fingirem. E nós temos que trazer o temor para ela saber que Deus conhece o que havia no coração delas. Então, eu trouxe essas máscaras para quê? Para ilustrar esses 2 momentos. E depois a gente aplica para as crianças o quanto é importante a gente ter um coração sincero diante de Deus. Que o valor da sinceridade é algo que Deus ama, é algo que Deus
quer. E quando a gente fala de morte, aqui eles morreram fisicamente, mas a mentira, a hipocrisia, ela traz a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É viver separado de Deus. Então nós temos que, desde cedo, colocar do coração das nossas crianças, deixar o Espírito Santo de Deus ministrar através das nossas vidas, para que as nossas crianças vivam em verdade. Conte essa história, ministre esse princípio de falar a verdade, explique para elas da morte espiritual, explique para elas que Deus conhece o coração e depois faça um apelo para que elas venham à frente, as que o Espírito Santo falou com elas que elas precisam parar de mentir e traga elas para frente, ore com elas, chore junto com elas, diga que Deus quer perdoá-las e você vai ver que grande obra Deus vai fazer através da sua vida. Estamos apresentando Ensina a Criança. Voltamos a apresentar Ensina a Criança. Interconectados, quadro novo para você conhecer aqui no Ensina a Criança. Esse quadro é para ensinar a criança como ela lida com a tecnologia. Sim, querido educador cristão, muitas crianças cristãs acessam sites, acessam redes sociais de coisas que atrapalham a vida espiritual delas, com coisas que nem é para a idade delas, vídeos de violência, jogos que não são para a idade dela, ou seja, ela não está preparada para tudo aquilo, coisas que são o quê? Pecado. Então, nós entregamos celular, o smartphone com acesso à internet para as crianças, elas estudam muitas vezes na internet, a gente não ensina elas a fazerem bom uso. Quero te dizer, é muito difícil você tirar isso das crianças hoje, porque elas nasceram imersas a toda essa tecnologia, mas nós precisamos ensiná-las a fazer um bom uso de tudo isso. E no Hiperconectados é isso que nós queremos trazer para vocês. Uma coisa que a gente sempre lembra as crianças é que elas são cidadãos celestiais, elas vão morar no céu. E tem coisa que não convém para quem vai morar no céu. Uma coisa muito importante que a gente precisa ensinar para as crianças é a respeito dos avatares. O que é avatar? Avatar são personagens que você cria para colocar no seu perfil. E o que acontece com esses avatares? Às vezes eles são assim, ó, divertidos, coloridos, e muitas vezes a menina acha que está conversando com uma amiguinha da idade dela, porque tem um avatar todo coloridinho e muitas vezes é um adulto que está por trás desse avatar conversando com essas crianças. Os meninos também, eles gostam muito, né, desses avatares com personagens de desenhos que eles curtem, e muitas vezes eles acham que eles estão conversando com um menino da idade deles, e por trás tem um adulto, alguém que está ali para enganar. Ó, eu trouxe essas duas máscaras porque nós estamos falando hoje de fingimento, né? De hipocrisia. Então nós temos que ensinar as crianças para elas tomarem muito cuidado, porque existem pessoas que se escondem atrás desses avatares, desses bonequinhos, dessas ilustrações, e dizem que são crianças e não são. Existem muitos abusadores que ficam anos conversando com a criança, fingindo que é outra criança, conversando, trocando foto, até que ele começa a pedir coisas para essas crianças, nudes, começa a pedir informações sobre onde elas estudam. E o final de tudo isso são coisas muito graves que acontecem com as nossas crianças. Então hoje nós estamos falando sobre fingimento, sobre mentira, e você pode trazer também essa mensagem para as crianças, dizendo para elas: cuidado com quem você está conversando, porque você não sabe quem pode estar por trás daquele personagem. Às vezes eles têm até nomes, né?
nomes diferentes, nomes de desenho. E às vezes as crianças têm uma amizade com essas pessoas e isso dura anos. E ela fica ali todo dia, ela conta a vida dela e no final acontecem coisas muito ruins. Então traga esse alerta para essas crianças, traga esse alerta para essa geração hiperconectada. Cuidado com quem você conversa. Explique que nem tudo ela pode contar para esses amigos virtuais, que ela precisa conhecer pessoalmente, senão ela não pode considerar amigo. E essas pessoas que muitas vezes ela tem através da internet não são amigos de verdade, porque ela não conhece quem está por trás de tudo aquilo. Um texto bíblico muito bom para você trabalhar junto com essa temática de sinceridade, de falar a verdade, fugir da mentira, é Mateus 8,17. Diga para eles que quando Jesus estava aqui andando com seus discípulos, um dia ele trouxe uma revelação muito importante da palavra de Deus, que diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Explique para elas que um dia tudo vem à luz, um dia a verdade aparece. Essa vida de hipocrisia, ela não vai muito longe, porque a verdade aparece. Por que que ela aparece? Porque Jesus falou na sua palavra. E o que está escrito aqui é a verdade e vai acontecer. Quero te dizer que você deve fazer tudo isso num clima de amizade, de ajuda. Não fica apontando o dedo para as crianças, não. Diga para ela que você está ali para ajudá-la. E ore junto com as suas crianças. E vamos trazer o temor para o coração das crianças do Ministério Infantil. Temor é respeito, é reverência. Eu não vou fazer porque eu respeito a Deus. Eu não vou fazer porque Deus sabe o que eu estou fazendo. E você vai ver que grande bênção Deus vai fazer através da sua vida, na vida das crianças do Ministério Infantil. Vamos ensinar a palavra de Deus de maneira contextualizada para as crianças do Ministério Infantil ou da sua família, da sua casa, da escola onde você dá aula, da sua comunidade. Foi um prazer esse tempo que a gente passou juntos e eu espero você para o nosso próximo programa, onde a gente educa a criança no caminho em que ela deve andar.